Estamos estudando o conteúdo medidas. E o conteúdo medidas, ele é dividido em medidas de comprimento, medidas de tempo, medidas de massa, medidas de capacidade, medidas de temperatura. Mas neste vídeo nós iremos dar uma revisada em medidas de comprimento e medidas de tempo. Para nós chegarmos nas medidas de comprimento, que é o nosso primeiro tópico, nós precisamos entender que as medidas de comprimento, nós utilizamos alguns instrumentos para fazer essa medição. E o primeiro instrumento que nós utilizamos no nosso dia a dia, basicamente, é o palmo, o pé e a polegada. No nosso dia a dia, nós medimos muitas coisas no palmo. Deixa eu ver quantos palmos dá essa mesa, essa cadeira. Quantos passos ou quantos pés dá a largura da minha sala de aula. Também nós utilizamos a fita métrica para medir o metro. E utilizamos também a régua para medir a questão do centímetro e do decímetro, a questão do milímetro também. Então, para medir, nós temos também o paquímetro. O paquinímetro, ele fornece leituras em décimos de milímetro. E nós temos o micômetro, que ele permite efetuar a medida de até milésimos de milímetro. Então, as coisas minúsculas, nós conseguimos dar uma medição utilizando esses instrumentos, tanto o palmo como o pé, a polegada, a fita métrica ou a régua. O paquímetro e o micômetro também são instrumentos que nos auxiliam para a obtenção dessas medidas de comprimento, de distâncias. E para medir distâncias, nós usamos o quilômetro, que é uma unidade de medida que nós precisamos usar para medir grandes comprimentos, ou seja, grandes distâncias. Por exemplo, a distância de uma cidade para outra, Pedreiras e Três dela. Então, eu uso o quilômetro para fazer essa medição. Já para me medir a questão de uma mesa, eu posso usar o palmo, mas eu posso utilizar a régua também, que é um instrumento, ou a fita métrica, que serve para medir até 1 metros, tá? Porém, mede-se também o centímetro. Medidas de tempo. As medidas de tempo são, nós utilizamos alguns instrumentos essenciais para que nós possamos nos localizar e situar no planeta. Um deles é o relógio que nós conhecemos como este que está aqui. Também, antigamente, eles utilizavam a ampulheta para determinar a pessoa ir num local e voltar. E o calendário. Porém, o calendário ele foi inventado não na estrutura como nós estamos vendo aqui, mas como a que nós iremos visualizar nesse momento, que é o calendário solar, que ele media os tempos, a questão das luas, o processo para as colheitas, plantio e colheitas também. E foi inventado pelos egípcios há muitos e muitos e muitos anos atrás que esse relógio foi inventado. Porém, esse relógio ele era utilizado baseado no movimento de translação, ou seja, lembrando a aula de ciência que você já estudou, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, ou seja, esse movimento que a Terra leva girando ao redor do Sol dura em torno de 365 dias e 6 horas. 6 horas, professora? Que 6 horas são essas? Bom, vou já explicar para vocês o porquê dessas 6 horas e como nós chamamos o dia formado por essas 6 horas. Aqui eu coloquei para vocês porque existem os anos bissextos. Os anos bissextos, eles existem porque a cada ano sobra-se 6 horas de um ano. Se sobra 6 anos, a cada 4 anos, essas 6 horas são juntas, então se eu multiplicar 6 vezes 4, vai dar 24 horas, que é o tanto de horas que tem um dia. Então, forma-se um novo dia. Esse novo dia é completado no mês de fevereiro. Por quê? Porque o mês de fevereiro é um mês que tem apenas 28 dias.
Então, ele fica composto por 29 dias. Então, a cada 4 anos, nós temos um ano bissexto. Nós temos um mês de fevereiro com 29 dias, porque o comum é o mês de fevereiro ter 28 dias, certo? Então, anos, meses, semanas e dias. Nós vamos entender quantos anos, os anos é composto por quantos meses, os meses são compostos por quantos dias, as semanas formam os meses e os dias formam as semanas. Mas antes, nós precisamos entender essa tabelinha aqui na questão de tempos e medidas para poder chegar nos dias. Então, um minuto, ele é composto de 60 segundos. 60 segundos. Uma hora, ela é composta de 60 minutos. Um dia, ele é composto de 24 horas. E uma semana é composta de 7 dias. Nós podemos fazer multiplicações também para saber. Então, eu posso perguntar para você: quantos minutos tem uma hora? Você vai dizer 60 minutos. Quantos segundos tem um minuto? 60 segundos. E um dia tem quantas horas? 24 horas. E eu posso multiplicar 24 vezes 7 dias para me saber quantas horas tem numa semana. Continuando no assunto de anos, meses, semanas e dias, nós temos essa outra tabela aqui que diz quantos dias tem um mês. O mês tem 30 dias. Esses meses formam um ano, porém, esse ano é composto por 12 meses de 30, de 31, de 28 ou 29 dias. A década é formada por ano, tá? Então, um ano eu sei que tem 12 meses. Então, a década ela é composta de 10 anos, então é composta de 10 anos, de 12 meses. Então, nós podemos multiplicar e ver aí quantos meses é composto nessa década também. O século é composto por ano, que são 100 anos, e o milênio é equivalente a 1000 anos. Mas antes de nós adentrarmos nos dias da semana, nós precisamos entender e saber que a cada um século nós temos 100 anos, a cada década nós temos 10 anos, a cada milênio nós temos 1000 anos. Então, percebam que os nomes são bem parecidos. Eu preciso entender que uma hora é equivalente a 60 minutos, que um minuto é equivalente a 60 segundos, que uma semana ela é composta de 7 dias. Então, essa semana é composta de 7 dias. E eu sei que na semana tem sábado, tem domingo, tem terça, tem quarta, tem segunda, tem sexta. Mas qual é o primeiro dia da semana dentro dessa semana? Minha mãe diz que é na segunda. Meu tio diz que é no domingo. E aí? O que fazer? Pois vamos tirar essa dúvida hoje. Então, tá aqui os dias da semana e nós vamos já descobrir quem é o primeiro dia. O primeiro dia da semana é o domingo. A semana começa com o domingo e não com a segunda. A segunda é a segunda-feira da semana. Segunda é o segundo dia. Terça-feira é o terceiro dia. Quarta-feira, o quarto dia. Quinta-feira, o quinto dia. Sexta-feira, o sexto dia. E o último dia da semana é o sétimo dia, que é o sábado, um dia abençoado por Deus, a mais do que os outros. Então, o primeiro dia da semana é o domingo, o segundo é a segunda-feira, o terceiro é a terça-feira, o quarto é a quarta-feira, o quinto é a quinta-feira, o sexto é a sexta-feira e o sétimo dia é o sábado. Essas semanas juntas, né? A cada 4 semanas e meia, nós temos o mês. E aí você precisa saber quem são os meses do ano e quem é o primeiro mês, quem é o segundo mês, quem é o terceiro mês. Então, vamos lá. Então, o primeiro mês do ano é janeiro, e janeiro ele tem 31 dias. Então, geralmente ele vai ter em torno de 4 semanas e meia a 5 semanas, certo? Fevereiro é o segundo mês e ele possui 28 dias ou 29 dias.
Por que que ele pode ter 29 dias, professora? Porque a cada ano não sobra esses 6 horas e nós aprendemos que nós multiplicássemos essas 6 horas por 4, vai dar mais um dia, ou seja, 24 horas. Então, 24 horas formam um novo dia. Esse novo dia ele é acrescido no mês de fevereiro. Terceiro mês do ano é março e ele tem 31 dias. O quarto mês do ano é abril e ele é composto de 30 dias. Maio é o quinto mês do ano e ele é composto de 31 dias. Junho é o sexto mês e ele é composto de 30 dias. Julho é o sétimo mês e esse sétimo mês é composto de 31 dias. Agosto, que é o mês que nós estamos, é o oitavo mês do ano e ele é composto de 31 dias. Setembro é o nono mês, ele é composto de 30 dias. Outubro é o 10º mês e ele é composto de 31 dias. Novembro é o 11º mês, ou o mês 11, como nós chamamos, e ele é composto de 30 dias. E dezembro é o último mês do ano e ele é composto de 31 dias. Então, é o mês das festas, do Natal, das comemorações. Então, esses são os meses do ano, tá certo? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E eu pergunto, tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, você mande uma mensagem para a professora no grupo do WhatsApp de sua sala, ou chama a professora no Google Sala de Aula ou Classroom, mandando uma mensagem que eu estarei pronta a te responder. Portanto, nós iremos fazer um resumo do que nós estudamos hoje. Então, os dias, eles são compostos de 24 horas, a semana é composta de 7 dias, o mês é composto de 30 dias, que esses 30 dias são divididos em 4 ou 5 semanas, e o ano é composto de 12 meses. Esses 12 meses, a cada 3 anos, de 3 em 3 anos, é de 365 dias e 6 horas, e o quarto ano, 366 dias, formando um ano bissexto. Desejo a todos bons estudos, sucesso. Aqui está o meu contato. Qualquer coisa você pode mandar mensagem para mim aqui.